Pessoas, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Estão aguentando? Tá tudo certo? Tem o que fazer, né? Então, vamos continuar com a aula, vamos continuar com a nossa bioquímica e vamos para a nossa última molécula. Então, a partir de agora a gente encerra a bioquímica. São essas duas últimas aulas que nós vamos falar, tá? Então, só para dar uma revisada, como a gente sempre faz aquele gancho. O pessoal estava tentando descobrir a vida. O pessoal estava tentando saber aonde que ela estava incrustada no corpo do ser vivo. Vamos pegar a gente como exemplo. Então, se eu fosse pegar até onde está a nossa unidade, nós teríamos basicamente a célula. Ok. Mas essa célula era formada por biomoléculas. Dessas biomoléculas, a gente ainda tinha a água e os sais minerais. A água como solvente, auxiliando nas reações, os sais minerais ou na forma de íon, fazendo as reações também, ou na forma de cristal, ajudando a construir a gente. E nós tínhamos algumas biomoléculas que eu falei com vocês. Falei dos carboidratos, que era a nossa fonte de energia. Falei dos lipídios, que era a nossa reserva de energia, também amortecedor e isolante térmico elétrico. Falamos das proteínas, né? Foi a nossa última aula, aliás, que era a nossa construtora. Falei das vitaminas. E hoje o pessoal estava estudando as células. E vocês se lembram, se vocês se lembram lá da sua época de coleginho, vocês se lembram que a célula ela era dividida em três partes basicamente. Ela era dividida em membrana, citoplasma e o núcleo. E neste núcleo foram descobertas biomoléculas muito importantes. Por elas serem importantes e terem sido descobertas no núcleo, é que nós chamamos de ácidos nucleicos. Então, ela tem um caráter ácido e está no núcleo da célula, portanto, ácido nucleico. Tá certo? Essa vai ser as moléculas estudadas hoje. Acompanha comigo do que elas são formadas e para que elas servem. Olha lá. Ser importantes, senhores, por terem sido descobertos no núcleo da célula, os cientistas quiseram saber para que serviam. Então, nós vamos ter que a função dos ácidos nucleicos, que são moléculas bem complexas e formam polímeros, lembra-se do que eram polímeros? Moléculas muito grandes. A função dela é basicamente essa: armazenar e transmitir as informações genéticas e garantir a tradução, sua tradução. O que isso significa? Isso para nós é muito importante, armazenar e transmitir informações. Então, são nos ácidos nucleicos que estão as nossas informações físicas, tá? De como nós seremos. Então, são nos ácidos nucleicos que eu terei se eu vou escrever com a mão direita ou com a mão esquerda, se meus olhos serão castanhos ou azuis, se meu cabelo será preto, loiro, ruivo, ou se esse cabelo será crespo, liso, ondulado, tá? Toda e qualquer característica física que vocês possam imaginar, a cor da pele, está no ácido nucleico. A receita para fabricar um hormônio, vamos ter como exemplo a insulina, né, que nós comentamos lá em carboidratos, é o hormônio que tira o excesso de açúcar do sangue. Essa insulina precisa de uma receita para ser fabricada. Ela está com ácido nucleico. Então, note como ele tem que ser uma molécula muito grande para armazenar toda e qualquer receita que eu tenho. Né? A receita para fazer uma organela citoplasmática está lá no ácido nucleico. Tá? Então, toda e qualquer receita, ele que conserva. Isso que faz a coisa ser espetacular. Tá? E essa informação. E também não adianta só eu ter uma receita. Eu tenho que garantir que essa receita seja transmitida. Por isso que eu escrevi nessa lâmina ali a sua tradução. Veja, se você olhar, você tem todas essas receitas em todas as suas células. Volto a dizer, que eu já falei em aulas passadas, menos nos glóbulos vermelhos, porque eles não têm núcleo. Né? Como não tem núcleo, não vai ter as receitas. Né? E também nos gametas, espermatozoide e óvulo, porque só terão metade, tá certo? Mas digamos que eu pegue lá uma célula do seu pâncreas. Na célula do seu pâncreas tem um ácido nucleico. Esse ácido nucleico
terá uma receita de como fazer a cor dos seus olhos. Jura, professor? Exatamente. Só que ele tem a receita, mas ele não consegue traduzir essa receita para que isso aconteça. Só vou ter essa tradução lá nos olhos, tá certo? Então, veja, eu tenho a receita, mas eu também tenho que garantir que essa receita seja traduzida, que essa receita se manifeste. O fato de eu ter a receita para, digamos, na minha casa, para fazer um bolo, não me faz com que esse bolo surja. Eu tenho que ter os ingredientes, eu tenho que saber fazer. É isso que a gente chama de tradução, tá certo? Então, os ácidos nucleicos terão essas duas funções. Armazenam as informações e traduzem essas informações para que elas aconteçam. Beleza? Mas para que isso aconteça, o pessoal foi um pouco mais a fundo para saber do que é formado esse ácido nucleico. Vamos dar uma olhada lá. Com toda essa informação, com toda essa função de armazenar todas as receitas e também traduzir, os cientistas foram atrás para saber do que eram constituídos os ácidos nucleicos. Presta atenção ali o que eu escrevi. Ó, os ácidos nucleicos são moléculas gigantes, macromoléculas, polímeros, né, formados por unidades monoméricas menores conhecidas como nucleotídeos. Isso quer dizer o quê? Que esses ácidos, eles têm partes menores que se repetem. Por isso que a gente coloca unidades monoméricas, tá? Também chamados de unidades fundamentais. Então, são polímeros porque eles têm partes menores monoméricas que vão se repetindo ao longo. Tá? Isso é interessante você notar, porque se elas se repetem, como é que elas fazem informações tão distintas uma das outras, como nós vimos agora há pouco que eu falei para vocês? Como, por exemplo, a cor do olho ou como será o seu cabelo. Alguma coisa deve ter de diferente que faz com que essas receitas se expressem diferente. Tá? Então, foi isso que acarretou a descoberta e o estudo desses nucleotídeos, do que eles são feitos e como que eles se agrupam para manter e mandar essas informações, tá certo? Então, é isso que nós vamos ver. Nós vamos dar uma olhada agora nos nucleotídeos, do que eles são feitos. Acompanhe ali comigo. Veja, sabemos que os nucleotídeos são formados por três partes. Um açúcar, que é a parte central. Esse açúcar não é qualquer açúcar, ele é um monossacarídeo, para ser mais exato, uma pentose. Lembram-se o que era uma pentose? Ose, terminação de açúcar, pente 5. Então, é um açúcar com 5 carbonos. Também nós vamos ter um radical fosfato, que veio da molécula do ácido fosfórico, tá? Então, percebam, se você for pesquisar em alguns livros, alguns falam do radical fosfato, com o nome fosfato, outros colocam como ácido fosfórico, tá? Ambas estão corretas, não há necessidade de você dizer assim, ácido fosfórico está errado porque a molécula é estável. Não, a gente sabe que ela vai estar na forma iônica ali de fosfato. E uma base nitrogenada, que esse aqui será a menina dos olhos, o que nós vamos estudar hoje, o que nós vamos dar uma atenção toda especial para essas bases nitrogenadas. O que eu quero que vocês percebam é assim, são três partes do nucleotídeo, a pentose, o fosfato e a base nitrogenada. Isso vocês têm que saber muito bem, pentose, fosfato e base nitrogenada. Vamos ver agora a fórmula do nucleotídeo. Tá? Essa fórmula que eu vou apresentar para vocês, não há necessidade de decorar. Eu só quero que vocês vejam como é que ela é feita e como ela vai estar no espaço. Nós vamos comentar sobre elas, mas não há necessidade de saber de cor. O que vocês têm que saber de cor? Pentose, fosfato e base nitrogenada. É isso que eu vou pedir para vocês e é isso que qualquer teste de ensino médio pedirá para vocês em qualquer lugar. A não ser o dia que vocês forem para uma faculdade, forem fazer bioquímica, se especializarem, daí sim vocês vão saber tudo sobre o átomo, tá bom? Por enquanto eu só preciso dessas três partes. Vamos dar uma olhada lá na fórmula, olha só. Olha só, dá uma olhada na molécula do nucleotídeo. Então, como eu falei para vocês, três partes,
fosfato, pentose no centro e uma base nitrogenada. O fosfato, ele sempre vai ter essa configuração, tá lá com as suas ligações covalentes. O que eu quero que vocês prestem atenção é na pentose em si, tá? E já falei para vocês uma vez, volto a falar, naquela figura que forma ali um pentágono, onde o oxigênio está lá em cima, vocês podem notar que cada vértice é um carbono e cada um deles está numerado. Essa numeração, senhores, é importante. Então, note que ela se faz no sentido horário, ó. 1, 2 para baixo, 3, 4, 5. Né? O quinto carbono está lá deslocado desse pentágono daí, tá bom? Então, veja, se eu falar para vocês a hidroxila do carbono 2, vocês têm que saber que essa hidroxila, esse OH, está, se fosse nessa molécula direita, embaixo. Carbono 3, carbono 4 e assim por diante, tá? Isso é importante vocês saberem e daqui a pouco vocês verão por quê. Do lado direito, nós vamos ter uma base nitrogenada. Lógico que dá para perceber o porquê que ela se chama base nitrogenada, simplesmente pela quantidade de nitrogênios que ela assim o tem, tá? Uma das coisas importantes que eu quero que vocês lembrem-se, a USP uma vez, ela fez o seguinte exercício no vestibular. Elas falaram assim: um extraterrestre veio ao nosso planeta e examinou a composição da nossa atmosfera e notou que 75% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio, no qual ele deduziu que os seres desse planeta consumiam nitrogênio na respiração. Você tinha que dizer se era certo ou errado e justificar a sua resposta. Realmente, nós temos 75% da nossa atmosfera em nitrogênio, porém nós não usamos esse elemento para a nossa respiração, ou seja, para a obtenção de energia. Nós usamos oxigênio, todos bem sabem. Porém, o nitrogênio é muito importante para que nós façamos os ácidos nucleicos, que vão fazer para nós aqui a base nitrogenada. Então, vocês já estão percebendo o quanto este elemento, o nitrogênio, e esse nucleotídeo se faz importante, essa base nitrogenada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cada uma delas, tá certo? Então, vocês vejam a quantidade de nitrogênios que é importante e volto a falar dos carbonos, a sua numeração, beleza? Esta lâmina está aqui só para reforçar para vocês sobre o nucleotídeo. Coloquei essa figura, senhores, só para vocês notarem como é que eu posso representar genericamente o nucleotídeo. Então, o fosfato sempre vai ser uma bola, não necessariamente amarela. A pentose, como o próprio nome diz, que é um pentágono. Mas não esqueçam que a pentose ela pode ser ou uma ribose ou uma desoxirribose. Quando nós falamos ainda em aulas presenciais sobre esses açúcares, eu falei para vocês que essas eram duas pentoses que vocês deveriam saber, a ribose e a desoxirribose. Era exatamente para este momento aqui. Então, os ácidos nucleicos, podem ter ou uma ribose ou uma desoxirribose. E a base nitrogenada ali. Outra coisa importante em saber é o que eu coloquei ali, que dos três componentes, o fosfato nunca varia. O que vai variar? Os açúcares, por ser uma ribose e uma desoxirribose, e a base nitrogenada, que nós vamos ver quais são elas daqui a pouquinho. Tá? Então, percebam, eu vou ter uma diferença molecular de nucleotídeo, a pentose. Então, quando nós formos falar lá quais são os ácidos nucleicos que são feitos, eu vou falar para vocês na diferença do nucleotídeo. Um vai ser feito por ribose e outro por desoxirribose. As outras diferenças serão estruturais e as bases nitrogenadas, tá certo? Então, já que nós estamos falando de base nitrogenada, acompanha comigo aí quais são as bases nitrogenadas. Olha só, as bases nitrogenadas são essas aqui que eu coloquei aqui na lâmina.
adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Lógico que na biologia, para formar o código que nós queremos, para estudar as moléculas dos ácidos nucleicos, nós não ficamos, né, escrevendo o nome inteiro o tempo todo. Então, eu sempre vou colocar adenina por azão, guanina por gesão, a uracila ou uracil, tanto faz por usão, citosina cesão e a timina por T maiúsculo, que eu não vou falar outro nome. Beleza? Isso. Vocês notaram que eu separei elas em dois grandes grupos? Eu separei em bases púricas, adenina e guanina, e bases pirimídicas, que é timina, citosina e uracil. Isso é uma separação molecular, na estrutura da molécula, tá? É isso que nós vamos ver. É interessante vocês saberem que eu posso separar em púricas, e essas púricas são adenina e guanina, e em pirimídicas, que são timina, citosina e uracila, tá? Volto a frisar, vocês não precisam saber a molécula em si, mas vocês precisam saber no que eu as divido, tá bom? Então, só para saber o que quer dizer púrica ou quer dizer pirimídica, tá? Por que o pessoal fez essa separação? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui por que nós separamos as bases nitrogenadas em dois grupos, né? Leia junto comigo aqui essa lâmina. Nas púricas, nós verifica-se a presença de um anel de 6 átomos fusionado a um anel que contém 5 átomos. Olha ali na figura, nas bases púricas, a adenina e a guanina. Você tem um hexágono ali com a presença de 2 nitrogênios, estou bem na molécula da esquerda, que tem o NH2 lá em cima. Então você tem um hexágono, que eles chamam de anel de 6 átomos. Note que a definição fala em 6 átomos, não é 6 átomos de carbono, são 6 átomos. Quando não apresenta nada, é um carbono, mas tem 2 nitrogênios nesse anel de 6 átomos, né? E ele me fala em fusionado com um anel que contém 5. Então, do lado ali fusionado está um pentágono com 5 átomos, 2 deles pertencentes também ao anel de 6, tá? Mas tem 2 nitrogênios ali. Já na guanina, você vai ver a mesma conformação. Só que note que a guanina tem uma diferença com a adenina, né? Em vez do NH2 lá em cima, ela tem uma dupla O. E em vez de ter apenas um carbono ali entre os 2 nitrogênios na ponta, ela tem um NH2. Estão vendo lá? Ligado a ele, então, que faz a sua guanina. Já nas bases pirimídicas, observa-se a presença de um anel de 6 átomos, incluindo carbono e nitrogênio. Então, nas bases pirimídicas, só vou ter um anel de 6 átomos. Apenas isso, né? E nada mais. Não tem mais um anel com 5. Então, se eu olho lá a timina, citosina e uracil, apenas eu vou ter a formação de 6 hexágonos, com o nitrogênio formando parte desses hexágonos e a gente podendo observar a sua simplicidade. Note também que a timina diferencia da citosina por ter dupla O lá em cima e a citosina em NH2, né? Já a uracila, o uracil tem a dupla O, mas em vez de ter um H3C que tem ali na timina, só tem um nitrogênio ligado a um H, né? Na mesma posição, tá? A dupla O, ela inverte. Estão vendo que na timina e na uracil, a dupla O, uma está do lado direito e a outra está do lado esquerdo? É assim mesmo, tá certo? Então, o que eu falto a falar para vocês? Vocês têm que saber que são bases púricas e pirimídicas. Não há necessidade de decorar a estrutura molecular de nenhuma delas. Vocês têm que saber que púricas é adenina e guanina e as pirimídicas timina, citosina e guanina. Certo? Vamos continuar lá. Agora veja. Os nucleotídeos ligam-se por meio de ligações fosfodiéster. Tá? É importante saber esse nome. Ligações fosfodiéster, ou seja, entre o grupo fosfato de um e o álcool do outro, né? A pentose do outro. Ou seja, olha ali o que está escrito. Um grupo fosfato ligando 2 açúcares de 2 nucleotídeos. Essa ligação é responsável por formar um padrão de unidades
de açúcar fosfato. Então, quando perguntarem como os nucleotídeos se ligam, por ligações fosfodiéster, tá? Do grupo fosfato de um com o açúcar do outro. Esse segundo ponto aqui é muito importante. Quando os nucleotídeos se ligam, observa-se que as duas extremidades livres do polímero ficam diferentes uma da outra. Em uma das extremidades está o grupo fosfato ligado ao carbono 5. Na outra, temos um grupo hidroxila ligado ao carbono 3. Essas extremidades são chamadas de extremidades 5 e 3. Ao longo da cadeia de açúcar fosfato estão ligadas às bases nitrogenadas. Senhores, você lembra que eu pedi para vocês lá atrás saberem que a pentose do nucleotídeo ela era numerada no sentido horário de 1 a 5? Então, aqui é a importância. Ela sempre se ligará o grupo carbono 5 com o grupo da hidroxila do grupo carbono 3 do outro nucleotídeo. Essa sequência 5,3,5,3 é o que vai formar para nós, na próxima aula, o código genético. Tá? Então, é a sequência 5,3. Na próxima aula, só vou adiantar um pouquinho agora, eu vou falar para vocês que o DNA ele tem a sua fita de um lado 5,3, da outra 3,5. Elas são complementares, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês, saibam que esses são carbonos. É nesse sentido que serão lidos. Sempre no sentido 5, 3. Certo? Agora, olha ali o próximo. Só para vocês verem como é que fica. Eu coloquei aqui uma gravura. Dá uma olhada lá. Ó. Então tá aí, ó. Essa é a gravura de uma ligação entre um nucleotídeo e outro. Né? Aqui a ligação fosfodiéster, que é ali, coloquei um círculozinho na gravura, está representada. Então você veja, eu tenho o grupo fosfato desse nucleotídeo bem embaixo. Esse grupo fosfato está ligado ao carbono 5, tá vendo ali? Ó, ele está em vermelho. E esse grupo fosfato vai tirar a hidroxila do outro nucleotídeo lá no carbono 3, tá? Então ele tira, também formará água e acabarão se ligando. Agora imagina isso sendo feito várias e várias vezes. Por isso que nós vamos ter um polímero sendo formado, tá certo? Ficará assim, olha só. Tendo ligados vários e várias vezes, eu tenho um em cima do outro, tá certo? Então vocês estão vendo ali, ó, do seu lado esquerdo. Olha ali para o seu lado esquerdo. Vocês vão ter o fosfato, né? Não tão à esquerda. A esquerda tem uma molécula de DNA. Isso é uma outra história. Estou falando nessa figura central grandona que tem os fosfatos ali sendo colocados. Então vocês vão ter do lado esquerdo o fim que começa ali com o 3, carbono 3, o começo 5 lá em cima. Vários nucleotídeos sendo ligados. E na ligação bem da direita, você pode notar que lá em cima nós temos o 3 e embaixo o 5. Isso é legal você saber, porque uma cadeia vai ser complemento da outra. Então, uma vai num sentido, a outra vai no outro, tá? Professor, isso é importante? Adiantando a nossa próxima aula, sim, isso é importante. Isso daí fará o nosso código genético. Lembra-se que no começo dessa aula eu falei que os ácidos nucleicos também tinham a, a função de tradução, ou seja, de fazer com que a receita fosse manifestada? Então, às vezes a molécula, quando entra alguém para copiar aquela receita, ela pode entrar por cima ou por baixo. Entrando ou por cima ou por baixo, ela vai conseguir se encaixar numa das duas cadeias que são complementares. Então, o senhor está me dizendo que tanto a parte da esquerda quanto da direita tem as mesmas receitas? Sim, senhor. Não interessa se você começar o livro de trás para frente ou de frente para trás, você lerá as mesmas receitas e conseguirá com isso a tradução tão desejada. Tá certo? Agora que a gente vai começar a falar dos ácidos nucleicos propriamente dito. Já falamos dos nucleotídeos, né, como é que eles se ligam, coisa e tal, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom?
Vamos para as tarefas. Olha lá. Hora da tarefa. Então, sua tarefa será a apostila na página 44, exercício 15. É o único que fala sobre nucleotídeos, o resto para a próxima aula. E o caderno de atividades, página 11, 12, 13, do 19 ao 27, é uma revisão da bioquímica, certo? Então, não envolverá os nucleotídeos que nós falamos hoje, os ácidos nucleicos, mas envolverá água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Tá bom? Então, fica como uma revisão. Certo, gente? Beleza, gente? Então, vamos ficando por aqui. A aula de hoje bem legal, bem importante, né? Vamos acompanhando, vamos fazendo esforço. Estou por aqui, qualquer coisa é só falar. E vejo vocês na próxima aula, certo? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.